pessoal, voltei pro canal depois de quase 3 meses sem postar nada. E vamos continuar a teoria contratualista, terceira e última parte, contratualismo de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nasceu no dia 28 de junho de 1712, na cidade de Genebra, na Suíça. Ele era filho de um relojoeiro calvinista e sua mãe morreu durante o parto. O seu pai não se importava muito com a educação e ele foi educado por um pastor protestante. Desde seus 12 anos de idade, Rousseau já escrevia comédias e sermões. Quando ele tinha 16 anos, ele mudou para a Itália e se converteu ao cristianismo. A partir de 1732, o Rousseau ele mudou para a França e lá ele se tornou embaixador francês na Veneza. A partir desse momento, o Rousseau começa seus estudos sobre política e começa a observar falhas no governo de Veneza. Nesse momento, o movimento iluminista começa a crescer por toda a Europa e o Rousseau participa desse movimento. Em 1750, a Academia de Dijon lançou um concurso pedindo para as pessoas escreverem uma redação sobre as artes e as ciências, se elas trazem benefícios à humanidade. O Rousseau participou desse concurso e foi aí que ele escreveu o seu discurso sobre as artes e as ciências. E além de ter ganhado o prêmio da Academia, o Rousseau ganhou uma fama polêmica, porque nesse discurso ele fala que as letras, a ciência e as artes são inimigas da moral, elas são fonte de escravidão e não proporcionam nenhuma melhora na vida do ser humano. 4 anos mais tarde, Rousseau vai publicar outra obra, o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. E essa obra se tornou importantíssima tanto para a filosofia moderna quanto para a antropologia filosófica. Nessa obra, o Rousseau fala sobre o homem em seu estado de natureza. Se você não sabe o que é esse estado de natureza, eu sugiro que você assista as partes 1 e 2 do contratualismo. Parte 1 sobre o Thomas Hobbes e a parte 2 sobre John Locke. Para Rousseau, o homem em seu estado de natureza, ele é pacífico. E características como a vaidade e o egoísmo pertencem ao homem civilizado. O Rousseau, ele não renuncia à vida civilizada. Pelo contrário, ele vai nos dizer que é na vida civilizada que o homem pode se realizar plenamente. Rousseau fala que para a gente poder falar corretamente o que é o ser humano em seu estado de natureza, a gente precisa pegar o ser humano e tirar todas as relações da vida em sociedade. Só assim, só separando a humanidade da vida em sociedade é que a gente vai ter certeza absoluta do que é o ser humano em seu estado de natureza. Quando a gente consegue separar as relações sociais da humanidade, fazer essa separação, a gente chega à conclusão que o homem natural possui 4 características, que são amor de si, comisseração, liberdade e perfectibilidade. O ser humano natural, ele é movido em busca de sobrevivência. O ser humano natural, ele é solitário e ele só vai se relacionar com outro ser humano se a sua sobrevivência depender disso. O amor de si nada mais é do que um sentimento natural de sobrevivência. São aquelas poucas necessidades que o ser humano precisa para sobreviver.
é a busca por sexo, por proteção e por alimento, por exemplo. A comiseração é o sentimento de piedade. O ser humano enxerga o outro como um igual e ele vai agir para conservar tanto a sua vida quanto a do outro ser humano. Se a gente associar essas duas características, amor de si com a comiseração, surge a teoria do bom selvagem. O ser humano, em seu estado de natureza, ele é pacífico. Ele está vivendo ali sem noção de moral. Ele não faz o bem e nem o mal. Ele se movimenta apenas em busca de sua sobrevivência. A terceira característica é a liberdade. Como assim? Os outros animais, eles vivem de acordo com as leis da natureza. Porém, com os seres humanos, essa lei da natureza ela é mais flexível, porque a natureza não consegue programar a ação do ser humano. Então, graças a isso, nós temos a capacidade do querer, a capacidade de ser livre, a capacidade de nos colocar acima das leis da física, das leis da natureza. A quarta característica é a perfectibilidade, que é a condição que a gente tem de nos aperfeiçoar. E isso nos permite interferir na natureza de acordo com os nossos interesses. Quando a gente consegue associar a liberdade com a perfectibilidade, o ser humano vai começar a construir as suas relações sociais. E assim vai surgir o artesanato, a agricultura, comércio. Assim, a liberdade e a perfectibilidade, quando associa as duas, o ser humano começa o seu processo de transição. Ele começa a sair do seu estado de natureza para entrar no estado da vida em sociedade, da vida civilizada. O marco inicial da vida em sociedade é a criação da propriedade privada. A propriedade privada é a origem dos problemas da humanidade. Com ela vão surgir as desigualdades entre os seres humanos, a fome, a miséria e as guerras. A criação da propriedade privada não é um salto do estado de natureza para a vida em sociedade, a vida civilizada. Não é isso. Significa que é um ponto médio entre esses dois estados. É uma transição. É o que Rousseau chama de idade de ouro. É a sociedade selvagem. Nessa sociedade selvagem, o homem supera a sua condição de animal. Ele tira aquela precariedade do estado de natureza, mas também preserva a natureza do ser humano. Dessa forma, o ser humano começa a formar suas relações sociais para facilitar a sua sobrevivência. Ele começa a fabricar ferramentas, domesticar os animais, desviar o curso dos rios, começa a agricultura. E nisso surge o sentimento de superioridade da espécie humana. O ser humano começa a se sentir superior do que a um outro animal por causa da sua inteligência. E quando esse sentimento cresce, ele começa a querer ser melhor do que o outro ser humano. Ele quer ser melhor do que o outro de sua própria espécie. Com essa vontade de querer ter domínio sobre a natureza, o ser humano começa a querer ter domínio sobre outro ser humano. É o que acontece, por exemplo, na família, quando o homem quer ter domínio sobre a casa, sobre seus filhos e sobre sua esposa. Nesse contexto, então, o ser humano para de ter aquele sentimento natural de amor de si e começa a ter um sentimento artificial, que é o amor próprio. O ser humano, ele quer ter destaque, ele quer ter prestígio,
ele quer viver na glória, ele quer ter poder. Esse sentimento de domínio vai desequilibrar a ordem social e essa questão vai ser neutralizada com o surgimento, com a criação do Estado, com o objetivo de defender os interesses dos seres humanos. Porém, a criação do Estado institucionaliza o domínio, ele permite que uma minoria da população tenha domínio sobre a maioria. E caso essa população dominada começa a se revoltar, a se rebeliar contra o Estado alega que sua criação é uma vontade divina e a rebelião não é razoável. Apesar de fazer inúmeras críticas à vida em sociedade, Rousseau defende a vida civilizada, porque é apenas na vida civilizada que o ser humano se realiza plenamente, que o ser humano pode ser virtuoso e racional, porque no seu estado de natureza, o ser humano não é nada além de um animal pacífico e solitário. Ele não tem relações sociais, ele não convive com outro ser humano. Ele vive lá um mundo amoral, não tem moral. O homem não é bom e nem é mau. Então, se você escutar alguém dizer que para Rousseau o homem é bom e a sociedade o corrompe, não é bem assim, porque o homem, em seu estado de natureza, não é bom e nem mau. Ele está ali em busca de sua sobrevivência. E então, quando ele é inserido ali na vida em sociedade, é que ele vai poder ser bom ou mal, que ele vai poder usar a sua racionalidade, que ele vai viver sobre uma moral. Então, o que o Rousseau sugere para solucionar esses conflitos da vida em sociedade? Ele fala para a gente fazer um contrato social fundamentado no estado natural do ser humano. Ou seja, ele fala para a gente criar um contrato social que insere a comiseração dentro da esfera sociopolítica, porque isso vai originar um poder da vontade geral, um poder coletivo, porque assim vai defender os interesses coletivos, os interesses da vontade geral. Esse poder coletivo que surge com o contrato social, ele possui 4 características. Ele é absoluto, indivisível, infalível e inalienável. Ele é absoluto porque provém da vontade geral, ele é infalível porque manifesta os interesses coletivos, ele é indivisível porque corresponde à totalidade dos seres humanos e ele é inalienável porque ele não pode ser representado por outras instâncias, apenas por si mesmo. O parlamento francês considerou algumas obras do Rousseau como uma heresia religiosa, e aquelas noções dele de democracia foram consideradas audaciosas. Então ele foi exilado da França e ele foi para a Inglaterra. E na Inglaterra ele foi acolhido por ninguém mais do que David Hume. Rousseau morreu na França aos 66 anos e ele é considerado por muitos como um profeta da Revolução Francesa, porque ele defendeu os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade por toda a sua vida. Esse então é o vídeo de filosofia dessa semana, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.